Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 14 de janeiro de 2023. E estamos introduzindo a lição de número 3 do nosso trimestre, cujo tema será o Pacto do Dízimo. O texto base para o nosso estudo, Malaquias capítulo 3, 10. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Quando voltamos para o início da história do povo de Deus, especificamente para os momentos que acabaram se seguindo depois da entrada do pecado aqui no nosso planeta, nós percebemos que o maior problema do pecado foi fazer com que a humanidade, que foi criada à imagem e semelhança de Deus, e portanto, na sua própria constituição física, na sua capacidade de raciocínio, liberdade de escolha, de poder decidir, e ao mesmo tempo na capacidade de se relacionar com Deus, foi criada a imagem e semelhança de Deus. No livro Educação, Ellen White menciona que essa imagem de Deus foi deslustrada pelo pecado. E com o passar dos anos, cada vez mais a humanidade começou a ter ressaltada no seu próprio caráter os traços da rebelião, e principalmente do rebelde. Lembrando que o primeiro pecado cometido pelo inimigo teve como base o egoísmo. O Senhor Deus, desde muito cedo, trabalhou para tentar fazer com que a humanidade deixasse de seguir esses caminhos do egoísmo e entendesse que a base do reino de Deus é o caráter de Deus ser refletido em nós. E quando olhamos para a Bíblia, descobrimos que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E em amor, o Senhor Deus se deu a nós através de Jesus Cristo. Há um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos, especificamente do livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, na página 325, onde Ellen White menciona o seguinte: exigia-se que as pessoas oferecessem a Deus dádivas com fins religiosos antes mesmo que o sistema definido fosse dado a Moisés, já desde os dias de Adão. Quando ela está falando aqui de dádivas, ela está falando sobre o reconhecimento do ser humano de que tudo o que nós possuímos, na verdade, não é nosso, é de Deus. Tudo é dele. E como Deus é o dono de todas as coisas, ele é o dono do planeta, é dono de tudo aquilo que existe no planeta, inclusive de nós mesmos, quando entendemos que tudo pertence a ele, o Senhor Deus tentando nos prevenir em relação ao egoísmo que faria com que nos voltássemos para dentro de nós mesmos e começássemos a pensar que tudo é para nós, para fazer com que a minha vida se torne melhor, tudo é para mim. O Senhor Deus estabeleceu o princípio do dízimo, desde muito cedo, ainda nos dias de Adão, para que a humanidade fosse vacinada contra o problema, exatamente contra o problema do egoísmo. Quando olhamos para o livro de Gênesis, o primeiro momento em que a ideia de dízimo vai aparecer é na história de Abraão. Estamos falando de Gênesis capítulo 14. O contexto imediato era no sentido de que Abraão havia passado por uma experiência de guerra. Pelo menos 4 reis da região da Mesopotâmia haviam invadido a terra de Canaã e lutado contra 5 reis do Vale do Jordão. Esses reis do Vale do Jordão, incluindo a cidade de Sodoma e Gomorra, foram vencidos por esses reis da Mesopotâmia, que não apenas os venceram, mas saquearam as cidades e levaram seus moradores como reféns ou como escravos de volta para a região da Mesopotâmia. Um servo escapou e foi contar a Abrão o que tinha acontecido. Abrão, ao ouvir isso tudo, ele pega 312 escravos ou servos que haviam nascido dentro da sua casa, juntamente com 2 dos seus aliados, Aner, Escol e ao mesmo tempo Manri, eram na verdade 3 aliados. Eles vão junto com Abrão e alcançam essa coligação dos reis da Mesopotâmia, ainda quando estão próximos da região da Síria, e à noite, de forma muito bem pensada e estratégica, Abrão ataca o acampamento daqueles reis que não esperavam um ataque furtivo no meio da noite e acabaram vencendo esses reis. Conseguiram resgatar as pessoas, bem como os bens
que haviam sido tomados dessas cidades. Enquanto Abrão está voltando para o sul, para a região do Vale do Jordão, para levar ou devolver as pessoas, bem como os bens, àquelas cidades que haviam sido saqueadas, os reis de Sodoma e Gomorra se encontram com Abrão. E eles vão dizer, devolvam-nos as pessoas e pode ficar com os bens, já que foi você quem lutou e venceu. Abrão responde a eles de que ele não pegaria nem mesmo uma correia de sandália dos despojos daquela guerra. A única coisa que ele faria seria oferecer a parte que era dos seus aliados, mas que eles nunca poderiam dizer que eles tinham, de alguma forma, enriquecido Abrão. Logo depois que Abrão tem essa conversa com eles, vem até ele um homem da cidade de Salém, que é Melquisedeque, que era sacerdote de Deus o Senhor, um sacerdote do Deus Altíssimo. A tradição judaica vai mencionar que provavelmente esse fosse ninguém menos do que o próprio Sem, filho de Noé, porque pela genealogia bíblica, Sem, é bem verdade que já era bem idoso, mas ele foi contemporâneo de Abrão. Abrão teria vivido nos dias dele, então pode ser que essa versão esteja correta, mas o fato é que não temos uma comprovação histórica a respeito disso, mas pode ser que tenha sido ele. Não sabemos a identidade correta de quem era esse homem, só sabemos que ele era sacerdote do Deus Altíssimo e era da cidade de Salém, que posteriormente acabou se tornando a fortaleza de Jerusalém, ou de Jerusalém, que foi tomada por Davi muitos anos mais tarde. O fato é que esse homem vem até Abrão e o abençoa. E agora o texto bíblico vai mencionar que Abrão devolveu a ele o dízimo de tudo aquilo que possuía. Gênesis 15, verso 1, vai dizer que Deus aparece a ele e diz, não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e te darei uma grande recompensa. Não se preocupe, eu serei o seu protetor e o seu provedor. É interessante que essa mesma ideia vai ser depois apresentada lá em Deuteronômio capítulo 14, versos 22 e 23, quando Deus diz, certamente vocês devem dar o dízimo de todo o fruto das suas sementes, que ano após ano se recolhe no campo, para que aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e recebam as suas bênçãos. Quando você olha para o texto, você percebe nitidamente que o princípio que mais tarde, quando Israel vai ser removido, vai ser tirado da terra de Canaã, que vai ser estabelecido por Deus como algo que deveria ser seguido por todo o seu povo, os princípios já aparecem nesse encontro de Abrão com Melquisedeque. O Senhor Deus o abençoou e disse, tua recompensa vai ser grande. Por quê? Porque Deus, ele valoriza muito quando o ser humano entende que nada do que ele possui pertence a ele mesmo, que tudo é de Deus. E a maneira de poder reconhecer isso na perspectiva divina é devolvendo a Deus aquilo que lhe pertence. Como é que isso, na verdade, acontece? Nessa semana, teremos a oportunidade de poder entender um pouco desse princípio que vai aparecer de forma muito mais clara no contexto do Antigo Testamento, mas não apenas no contexto do Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Para isso, eu desafio a preparar-se para esse estudo, que talvez para alguns será desafiador, para aqueles que não vivem esse princípio e tentam se esconder, talvez, atrás de algumas questões como eu não devolvo porque as pessoas não administram bem o dízimo, eu não vou sustentar a igreja ou isso ou aquilo, eu vou fazer com o dízimo o que eu quiser. Não, eu posso fazer o que eu quiser com os 90% que são meus, ou que Deus disse que são meus. 10% são do Senhor. Aqueles que tiverem que administrar esses recursos terão que prestar contas por eles. Mas o fato é que nessa semana vamos entender o que o Senhor Deus espera de nós, qual é o princípio envolvido por detrás dessa questão do dízimo. Portanto, te prepare psicologicamente para o nosso estudo. E eu o desafio a ser abençoado nessa semana em relação a ele. E já vai se preparando, porque no final dessa semana eu vou fazer um desafio todo especial para você viver as bênçãos de Deus nesse quesito também. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra e obrigado porque nela descobrimos que o Senhor quer nos vacinar contra o egoísmo. E a vacina que o Senhor inventou para isso é exatamente o princípio do dízimo. Ajuda-nos a entendermos que tudo pertence a Ti e a vivermos a experiência de Abrão contigo. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém.
Eu estudo a lição? E você?